trabalha com essa atividade. Então, fique à vontade, Paulo. Bom dia a todos. Quantas vezes, né? Quem nunca fez de terminar a lida, ou na hora que está tomando chimarrão, ali um café, e começar a pensar, poxa vida, como poderia ser diferente se eu conseguisse ter um resultado melhor? Como seria bacana, e ali a nossa cabeça já vai começando a fazer planos, a gente já começa a imaginar. Quem cria por hobby, para a família, já começa a imaginar lá, né, nas ovelhas, no caso, um churrasco a mais, uma carne a mais, uma festinha a mais que pode fazer. E quem cria profissionalmente, a gente também já começa a imaginar, puxa vida, se eu conseguisse um resultado melhor, uma lucratividade a mais, a gente já começa a fazer planos. Quem nunca passou por isso, né? Qualquer, independente de qual for a área, qual for os animais que for lidar, eu acredito que é uma coisa que quem não passou ainda vai passar. Porque quando a gente cria os animais com gosto, com carinho, a gente quer que dê resultado. E aí a gente começa a fazer planos, né? Então, nesse momento, eu quero sim já começar a palestra também agradecendo e parabenizando a Prefeitura, o nosso secretário, né? De abrir esse espaço aqui para a gente estar vindo na feira também, mas estar nesse momento conversando sobre o futuro da nossa propriedade. Porque o nosso município, ele é agrícola. Então, nós temos que falar sobre isso e fortalecer, né, cada vez mais para a gente continuar. E ressaltar aqui, secretário, que nós temos o pessoal de São José das Palmeiras, também temos os outros amigos nossos lá de São Pedro, né, que vieram aqui também participar, prestigiar. Sejam todos bem-vindos aqui, né? Mais uma vez, Veracruz inovando, trazendo para a nossa feira nesse ciclo de palestras, que eu acredito que foi muito bem, parabéns pelos temas. E é isso, gente, eu sou a Cláudia. Fazem 10 anos que eu moro no Paraná, aqui em Veracruz do Oeste. Eu sou catarinense de nascimento, né, e veracruzense por opção. E eu vim, casei com o Paulo, e a gente veio morar na cidade até a casa lá ficar liberada. Aí nós fomos para o sítio e tinha uma área que não é mecanizada e a pastagem foi crescendo, porque antes de nós morarmos lá tinha gado. A pastagem foi crescendo, foi crescendo. Quando nós começamos lá no sítio, eles têm lavoura, né, eu acredito que quase todos conhecem a família do Paulo, mas essa área não era mecanizada e daí a gente não mexeu. E ficou, então, por um bom tempo lá e a pastagem foi subindo. E junto com a pastagem subindo, chega as visitas indesejadas e nós tínhamos que controlar essa pastagem. E assim surgiu a ovinocultura na nossa vida. Eu sou filha de agricultores, neta de agricultores e empreendedores, então para mim empreender é muito natural, é algo que eu gosto, é algo que eu estudo, que eu me dedico para isso. E nós começamos na ovinocultura, e eu não sei vocês, mas nós ouvimos muito assim: criar ovelha não dá lucro, criar ovelha em propriedade pequena, é só por hobby. E olha lá ainda, quando dá certo você tem um filhote para abater. Não sei, mais alguém ouviu isso? Ou foi só nós, quando começou? E aí a gente foi em busca de informação, consultorias, mentorias, muito estudo, muito prejuízo, perdemos muitos animais, chorei muito porque a gente se apega, né? Independente do tamanho do rebanho, cada um tem uma história, como diz o Rodrigo, cada um tem uma história e a gente se apega nos animais. E aí eu falei, não, mas a ovinocultura tem que dar certo. Se dá certo para os outros, por que para a gente não vai dar? Se dá certo na grande propriedade, um volume grande, por que não vai dar? E assim nós começamos a sair, né, nesse processo nasceu a Cabanha do Vale, ali antes estavam as nossas redes sociais, então hoje a gente trabalha no Instagram, no YouTube e no Facebook como Cabanha do Vale. Tá? Vai ser muito gratificante ter o apoio de vocês lá também nos acompanhando, né, os que gostam de ovelha, porque eu falo muito sobre ovelha, né? Lá é só, não só os animais, mas toda essa outra parte técnica, administrativa, emocional, tudo isso que envolve. Pode passar, obrigada. Então, na trilha da lucratividade com bovinos. Por que trilha? Porque não é um asfalto, não é uma estrada plana e duplicada. Lidar com o ser vivo, né, um animal ali, tá tudo certo. Mas no mesmo momento, um piscar de olhos, alguma coisa muda e aí o estrago está grande, se a gente não prestar atenção. E qualquer trilha, quando a pessoa conhece, quando a pessoa está preparada com os apetrechos, né, se for de moto, com a moto apropriada, se for com carro, um carro apropriado, a pessoa vai desfrutar melhor da jornada, vai se divertir, vai ter resultados. Então, por isso, o tema, né, na trilha da lucratividade. Pode passar. Nós começamos nessa trilha
falando, assim, gente, ela tem, é como se fosse uma estrada que tem placas de sinalização. A trilha da ovinocultura, da lucratividade, ela também tem 5 placas, 5 pilares. E nesses pilares, eles vão nos dar a direção. Não, eu estou indo para Cascavel, mas eu não estou vendo a placa de Cascavel, mas eu sei que antes de chegar em Cascavel, eu tenho que passar por Céu Azul, Santa Teresa, então está tudo certo, eu sei que eu estou no caminho. E muitas vezes a gente já quer chegar, sair de casa e já ter uma placa ali do local para onde a gente vai, mas a gente sabe que não é assim. A mesma coisa na ovinocultura, na criação. Antes de eu falar dessas placas aqui um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já é criador de ovelha? Só para mim entender com quem que eu estou conversando. Quem já tem, não importa a quantidade, já tem, já sabe uma noção, né? Legal. Quem não tem ovelha, mas tem vontade de criar ovelha? Tem alguém aqui que tem vontade de criar ovelha? Legal, então tá bom. E quem nunca criou ovelha, não quer criar, também seja bem-vindo à palestra, né? Porque isso aqui, esses pilares, pode ser aplicado em qualquer animal, qualquer ramo, assim, qualquer espécie de animal. E alguém aqui ainda não provou a carne de ovelha? Vamos fazer uma pergunta agora, sim, mudar um pouquinho aqui. Porque falar de ovelha é muito bom, mas provar carne é melhor ainda, eu sou suspeita. E chegando nesse tempo que a gente tem lá, desde 2017 na ovinocultura, participando de eventos, participando de muitos cursos, o que eu mais escuto é assim, que eu crio, mas eu gosto. Não dá muito certo, não consegui ainda chegar onde eu quero, ter lucro, não consegui ver a cor do dinheiro, mas eu gosto de lidar, é um animal bom, fácil, a carne é boa. Até hoje eu não conheci alguém que cria ovelha que não gosta da carne. Pode ser que alguém da família não come, mas a pessoa cria porque gosta, principalmente porque gosta da carne também. Então, vamos falar desses 5 pilares. Genética, a primeira placa que a gente vai, quando entra nessa trilha, para a gente ver se está no caminho certo, se não está se perdendo na trilha, é a genética. E aqui eu não vim falar de raça. Nós escolhemos a raça Dorper por uma escolha pessoal do Paulo. Ele sempre gostou, sempre achou bonito, desde quando ele trabalhava no seu colégio agrícola, ele foi trabalhar, né, atendendo as outras comunidades, as outras propriedades, ele trabalhou para outras empresas, ele achava bonito aquelas ovelhinhas brancas da cabeça preta, mas para ele não sabia nem o nome, mas ele achava, visualmente ele achava bonito. E quando nós decidimos criar, ele falou, eu quero criar daquela raça, para mim está tudo certo, para mim tudo é ovelha e está tudo certo. Mas quando fala em genética, não é genética de raça, assim. A genética por quê? Assim como tem o gado leiteiro, tem a ovelha leiteira. E aí muitas vezes a pessoa vai criar a ovelha, ela não quer trabalhar com queijos finos, mas ela vai lá e compra uma ovelha leiteira, uma raça que é mais leiteira. E aí depois a pessoa se frustra. Aí a pessoa quer criar ali por hobby, na propriedade, não importa o tamanho, mas que tem uma área pequena, ou eu brinco para jardinagem para cortar grama, e a pessoa pega uma raça de lã, que daí ela entra no cio uma vez por ano. Se for cio natural, né? Estou falando assim, cio natural. Agora a pessoa fala, não, eu quero criar em grande escala. Aí quanto mais filhotinhos criar, melhor. E aí geralmente as raças com menos lã, elas entram no cio o ano inteiro, no Brasil. Claro que a outra raça com lã também entra, mas aí precisa de um incentivo a mais, de um trabalho extra nosso. Aí tem que ver se a pessoa vai ter essa disposição ou não. Então, quando eu falo em genética, é falando sobre isso. Se a pessoa, o foco que ela vai ter. Não, eu gosto de queijo, eu quero trabalhar, quero participar de concursos, né, de festivais, vender queijos finos, beleza. Vai com uma raça leiteira, nem pega porque não vai dar certo. Manejo. A outra placa é manejo. Quando nós começamos a criar, lá em 2017, o Edson é o veterinário que nos socorreu lá, o Rodrigo também nos socorreu bastante, o Lázaro também nos atende bastante. E aí, na época, o Edson chegou e falou assim pra gente, olha, façam o CRIP. Mas o CRIP feed, vocês sabem o que significa? O CRIP é um cercadinho ao restaurante, é a creche dos filhotes. Primeira coisa que o Paulo pensou, um serviço a mais para mim. É ele que tinha que fazer, né? Eu apoio nas ideias, mas quem tem que fazer é ele. Ele falou, não sei se isso vai dar certo. E o Edson sempre ele falando, olha, faz o teste.
E aí nós decidimos fazer o teste. Então, muitas vezes, a gente tem a genética boa, mas não tem o manejo. E o manejo é simples, não é nada complicado. Depois que a gente entende o básico. Aí nós fizemos o CRIP, gostamos. Hoje eu mostro nos vídeos no YouTube, lá no canal, mostro no Instagram também, nos status, quase todos os dias, os filhotinhos no CRIP. Depois que eles aprendem, é uma tranquilidade para eles e para nós. É uma coisa simples, é uma tecnologia que muitas vezes a gente, por estar no campo, e eu entendo, eu não julgo vocês, porque depois que eu fui morar no sítio, eu entendi, é muito serviço. Tudo, é coisa de meia horinha, mas é meia horinha que leva um dia. A gente brinca, é meia horinha, mas é uma meia horinha que demora. E aí no começo a gente teve essa resistência, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E aí nós vimos que sim, que foi uma coisa bacana, então nós decidimos implementar, nós não conhecíamos ainda esse sistema. A próxima placa que a gente vai ver são instalações. Mas voltando ali no manejo, se a gente tiver um manejo errado, a gente vai perder filhotes. Nós perdemos filhotes. Nós tivemos abortos de matriz, matrizes que abortaram por falta de manejo, por manejo errado no começo, por muitos erros de principiante. Então, quando eu falo manejo, não é assim aquela regra. Como nós ainda estamos, a ovinocultura ela não está no mesmo nível das aves, assim, comercial, a gente não tem ainda todas essas regras que hoje eu entendi, porque eu sempre escutava só do outro lado, que é muita regra. E hoje eu entendi que é para a segurança nossa, do agricultor. Hoje ficou muito claro isso para mim. O dia que alguém reclamar perto de mim, eu já sei o que eu vou dizer. Mas na ovinocultura não tem isso. Então, quando eu falo em manejo, são procedimentos mais simples ainda, sabe? São pequenos métodos que a gente começa a implementar no dia a dia e que no final do ano faz a diferença. Instalações. Aqui vocês estão vendo, é o corredor. Essa foto ficou pequena, mas depois vocês vão ver. É um corredor. Nós adaptamos esse corredor e fizemos um CRIP. Colocamos um coxo lá, fechamos o corredor. Os filhotinhos entram, comem tranquilo. Eu sempre brinco assim, nos vídeos, Eu falo, gente, não é instagramável, não é uma estrutura bonita. É uma estrutura eficiente, simples, eficaz, que te dá segurança, que dá segurança para o animal também, que protege o animal, que você não se estressa na hora de precisar trocar um animal de baia, na hora que tem uma ovelha para criar, que não está apertada demais ali, que não vai ter filhotinho roubando leite, que você vai ter mais uma baia para colocar. Então as instalações, elas têm que ser simples, coxo no lugar certo, bebedor no lugar certo, está tudo funcionando, que também é um outro desafio, Sanidade. A terceira placa que a gente vai ver nessa trilha é a sanidade. Se nós compramos animais doentes, se nós não observamos quando os animais começam a ficar fraquinhos, começam a parar de ir no coxo, quando a gente vai ver, o estrago está feito. Sabe? Então a sanidade, se está mancando, se não está, as vacinas, uma coisa que nós adotamos lá no início também, acho que foi no primeiro ano, ou no segundo ano, foi as vacinas, porque, não precisa, a gente escuta, aquelas conversas, aquelas rodas informais lá na fila, na cooperativa, no banco, no laboratório, onde a gente encontra outra pessoa, e geralmente as pessoas falam, isso aí é frescura, precisa não, meu pai criava sem isso, antigamente a gente criava, não tinha vacina, é frescura. Gente, não é frescura, é o nosso bolso que está perdendo dinheiro, é os nossos animais que vão sofrer. A gente fala, é o pessoal da agropecuária veterinária que quer pegar vacina. E não é. Nós temos uma tranquilidade, e a gente participa de vários grupos de ovinos, e aí o que a gente mais percebe? As pessoas desesperadas, os animais morrendo por sintoma de clostridiose lá, os clostridiums. Por quê? Porque eles não fazem a vacina. E a última vez que eu fiz a conta era 50 centavos a dose. 50 e poucos centavos a dose. Então não é caro. E aí a gente depois vai desesperado, põe foto no grupo. Eu já fiz isso, já coloquei foto também, pedindo. O pessoal que quer isso, tô perdida, é grave, não é? Mas tem coisas que a gente vê lá, tipo, tá no grupo, você tá num ano, tá no outro, todo mundo fala de vacina. Isso é frescura. Isso é só para quem tem animal para exposição. E aí nós mesmos estamos indo contra os nossos resultados. A outra placa é a nutrição. Não adianta eu ter uma raça boa, instalação legal, tá com a sanidade, não vai ter nem sanidade, porque se não tem nutrição, o animal não vai ficar saudável, não tem como. Uma vez a gente escutou no
Não é assim? A gente não produz alimento, todos os alimentos que a gente consome na nossa família, a gente não vai no mercado e a gente quer ter animais bonitos, saudáveis, mas não quer investir. Então, na nutrição, gente, ovelha, eu sou suspeita de falar, mas é muito bom de criar, porque ela come pouco. E do que ela come, ela converte muito. Se eu não estou enganada, parece que é uma média de 3 a 4 quilos que foi feito um trabalho de faculdade para converte que ela come conforme a fórmula lá certinho, mas enfim, de pastagem, uma pastagem bem nutrida, tudo, transforma em 1 quilo de carne. Sabe? É muito bom o processo. Sem contar que é um ciclo rápido. É 5 meses de gestação, ela já está parindo. Se for uma raça que entra no cio o ano inteiro, 2 meses ela já está emprenhando de novo. Se o carneiro estiver junto, né? Então é muito simples. Nós só temos que entender essas placas que não vem no manual para a gente ler. Quando nós começamos, nós não encontramos nenhum material. Eu fui pesquisar, fui procurar informações e eu achei muita informação, mas era para quem criava assim a nível profissional, ou a nível, sabe, aquelas fazendas, aquelas coisas assim para exposição. E aí lá em casa era só eu e o Paulo para fazer o manejo. Então muita coisa que eu via e dizia, não vai dar certo, que é só nós dois, eu não tenho tempo agora. E criando e aumentando o rebanho, e reformando e ampliando, porque nós começamos com um barracãozinho velho, que já tinha uns 20 anos que não era reformado. Daí o antigo morador não reformou, porque já queria vender mesmo. E nós começamos com o que tinha, para ver se ia dar certo. E foi assim que foi a nossa história. E aí, com esse processo, a gente começou a estudar, começou a responder, principalmente no Face, bastante ajuda, responder. E eu falei, eu não consigo mais, não dou mais conta, porque eu ainda sou professora, né? Eu sou concursada aqui na prefeitura. E aí, nós falamos, como nós vamos ajudar? E muitas pessoas pequenas falando, eu vou desistir, não tá legal, eu quero criar, mas todo mundo fala que não dá lucro. E assim a gente começou a produzir materiais, vídeo, um e-book, começamos a compartilhar nas redes sociais, porque sim, é possível dar lucro. E uma coisa que eu quero deixar bem clara assim, eu crio lá só para cortar grama, para ter uma carninha no final de semana, no final do ano, uma data especial. Tem que ter lucro. O lucro qual que é? O churrasco. Não adianta você ter a ovelha e o dia que está o aniversário da esposa, ou do marido, ou do filho, do neto, você fala, vou matar um borreguinho lá, né? Vai dar certinho, você faz as contas, não, vai dar com 5, 6 meses. Você vai lá pegar, tá levinho. Tem só lã. Já aconteceu isso com nós. Não, tá bonito. Eu não pego, porque nesse meio período, nesse meio tempo aí, de 2017 para cá, eu fiz uma cirurgia na coluna. Então eu tive que dar uma pausa, porque senão eu ajudava na vida, né? Em tudo. Então assim, quantas vezes a gente vai lá e fala, faz plano, e daí vai pegar aquele borreguinho, tá só verme. Redondo, mas não é carne, sabe? E esse é o lucro. Quem cria por hobby, tem que ter lucro. O lucro é a carne quando quer, quando precisa, final de ano, quando vai receber alguém. E, enfim, se eu ficar falando aqui, vamos passar para a próxima, que eu vou contar mais histórias para vocês. Onde está o dinheiro que vai estar no meu bolso? Gente, se eu deixar o dinheiro aqui em cima, o dinheiro está aqui em cima. Quem vai provar que o dinheiro é meu? Agora, se o dinheiro está no meu bolso, até provar que o dinheiro não é meu, demorou muito mais. Na ovinocultura, o que mais acontece é as pessoas deixarem dinheiro na mesa. Na venda, né, ou no hobby. Aí você vai falar, mas quando que eu estou deixando dinheiro na mesa? Eu não rasgo o dinheiro, eu nem compro vacina para não gastar. Que é o que a gente escuta, né? Não precisa. O dinheiro que a gente deixa, e que muitas vezes os pais, eu estou vendo os mais jovens aqui, que nós também ouvimos isso de pessoas mais idosas, assim, não dá muito certo. Para dar certo, você tem que levar em exposição, você tem que vender bem caro, você tem que ter 100 animais para cima. A gente ouve muito isso. E daí a gente já desanima, já não investe no rebanho, já não faz a vacina, já não tem uma alimentação apropriada para o animal na idade certa. Onde está o dinheiro que vai estar no meu bolso? Está ficando em cima da mesa. Vamos ver, pode passar para o próximo. Esse aqui é o jogo do abate, mas pode ser a nossa trilha também. Ela começa no período fértil. Eu vou fazer uma conta com vocês, vamos imaginar uma propriedade com 10 animais. Só 10, só por hobby. E ainda 10 eu acho que ainda é bastante, né? Mas legal, se criar 10 filhotinhos, um churrasco por vez.
né? Esse 20 gêmeos aí dá os 12. Período fértil, 10 matrizes. Mas aí eu já começo errado. Eu compro umas matrizes mais baratas, porque eu não sei se vai dar certo. Matriz mais barata, lá de terceira, quarta cria, que é bem mais barata. Nós fizemos isso. Não façam. Quem não comprou ainda, não compre. Se for de alguém que você conhece, que você confia, beleza? Mas se não, não compre. Nós compramos, no lote que nós começamos com 25 animais. Uma nunca emprenhou. A coisa mais linda, o nome dela era Dolly, porque ela era igual a Dolly daquela, acho que era inseminação FIV, lá, a primeira que teve lá na Europa. Ela era igualzinha, nunca emprenhou. Duas, uma deu problema no parto. Pode ser só coincidência, não sei. O cara está vendendo mais barato, nós compramos. Comprar animal caro, ele não sabe. Mas eu também não falo para vocês comprar os animais caros registrados. Também não é isso, tá, gente? Ter um bom senso. Vai comprar, vai começar? Compre borregos, comecem com bons animais. Compre bezerras, não é assim? Quem trabalha com gado de leite, comece com bons animais. Aí nesse período fértil de 10, uma não empregou, por algum motivo. Quantos churrascos você vai ter lá no final? Só 9. Vai ter só 9 filhotinhos, né? Se cada um não criar um. Você vai para o período da monta, porque daí nós estamos falando da saúde da fêmea. Aí nós vamos para o macho. Chegou no macho, o macho está obeso ou desnutrido, os cascos nem se fala, fora outros probleminhas que pode ter no meio do caminho. E aí nós queremos que produzam bons animais. Então, tinha 9 ali, vamos continuar a conta. Vamos dizer que ele conseguiu fazer a monta das 10, das 9, que a gente viu, acompanhou e tal. Aí você vai para o período da gestação e parte, já começa a fazer plano. É aquilo que eu falei no começo, né? Quem nunca começou a fazer plano? A gente começa a ver a ovelhinha redonda crescer. Quanto mais redonda a gente fala, é 2. E com muita sorte pode ser 3. Mas 2 está bom, ela cria. E aí, de 9, você faz um desverminante errado. Porque nós ouvimos, eu não sei vocês, mas nós ouvimos isso. Lá nas Três Coroas chegou essa conversa. Desverminante de hoje em dia não vale nada. Está tudo fraco. Tem que fazer uma dose forte e olha lá. E tem que trocar todo ano. Aí a gente, né, para não perder, para não errar, a gente troca o princípio ativo. Nós trocamos no primeiro ano. E nós não sabíamos, né, iniciantes de tudo, fizemos um princípio ativo que não pode fazer no início da gestação. Mas o reprodutor estava junto com a fêmea o tempo todo. Então também a gente não sabia se estava no início, no meio, no final não estava, porque ela não estava tão redonda. O que aconteceu dali uns 2 dias? A ovelha abortou. Aonde que nós estamos deixando dinheiro? Na mesa. Que era o dinheiro que era para estar no nosso bolso. Aí eu estou lá fora tratando os bichos, o Paulo foi para a lavoura, época de lavoura, não sei se plantio, colheita. Ainda tínhamos umas galinhas na época. E a galinha começou com um barulho diferente, eu fui lá olhar, porque eu falei, tá normal esse barulho, um filhotinho, um feto. Ah, que decepção, né? A gente já começa fazendo planos e quer ver o animal bem. Daqui a pouco, outro era gêmeos. Aquela ovelha abortou gêmeos. Por culpa de quem? Por erro de quem? Nossa. Porque a gente foi, no que os outros falaram, na melhor das boas intenções, mas de boa intenção não leva para o céu, né, gente? Então, nós tínhamos 9, já ficou 8 aqui. E a gestação ainda não terminou. São 5 meses de gestação, é curto. Um dia eu visitei uma menina que eles queriam cavalo, mula. Eu me assustei com o prazo de gestação. Falei, meu Deus, não, ovelha é muito melhor, muito mais rápido, né? Gente, 5 meses podem ser 5 meses curtos, mas podem ser longos 5 meses. Um dia, eu tinha a primeira ovelha que apareceu ali uma das fotos que apareceu no início, foi a primeira ovelha que eu dei mamadeira. Eu tinha um carinho especial por ela, porque eu nasci no sítio, mas depois eu fui morar na cidade. Então, para mim, tudo era novidade, é como se eu estivesse voltando, né, às origens. E eu cresci ouvindo a minha mãe contando do meu avô. Quando eu nasci, meu avô já não tinha mais lavoura, meu avô já tinha aposentado, já era meus tios que tocavam lavoura, comércio, mas eu cresci ouvindo a minha mãe contar histórias de ovelha.
gestação e dos partos. Das ovelhas, vamos recuperar aqui comigo, das ovelhas, do aborto, muito bem, que a gente vai fazer do plano, a ovelha maricota, a primeira ovelha que eu dei mamadeira, lembrei. A ovelha, gente, o Paulo saiu e eu fui abrir o portão e falou, você solta as ovelhas um pouquinho mais tarde, tal, sábado, o que a mulher vai fazer? Limpeza, faxina na casa, com pressa. Fui lá e soltei a ovelha prenha e tinha umas que não estavam prenhas juntas. Manejo, instalações que a gente falou. O que aconteceu? Elas saíram todas com pressa. E a maricota também era muito fominha. Se imprensaram. No outro dia, o parto da maricota. O filhotinho nasceu morto. Era uma fêmea linda igual a mãe, lisinha, padrão Dorper. Lá vai eu chorar de novo. E daí eu tinha que chorar com culpa, porque daí era eu. Porque fui eu que não tive paciência de ir lá, de abrir, de ir devagar, tentando não deixar ela ser tudo de uma vez e uma atropelar a outra. Então é manejo, coisa simples, mas que no dia a dia a gente peca. E aí a gente deixa dinheiro na mesa. Tinha 10, ficou 9, ficou 8 com desverminante, 7 com probleminha que dá ali no parto, até o final da gestação, parto. Primeiro ano nosso é muito bonito, é muito emocionante, mas primeiro ano a gente queria ver as ovelhas bem gordas, para criarem filhotinhos bem gordinhos, bem bonitos. Criaram de madrugada. Nós chegamos lá de manhã, entalado. Gordo demais, a ovelha não conseguiu criar e não estava certinho. Então, outro problema que muitas vezes acontece. Manejo, instalação também, né? Vai diminuindo. Mas vamos dizer que criou tudo bem, vamos ficar com as 7 ali. Lactação. A ovelha está lá com o rubro bonito. O que eu vou me preocupar? Os homens nem têm lavoura, tem os outros serviços, tem que sair com pressa. Ficar olhando se a ovelha tem leite? O filhotinho que lute, que vai atrás da mãe dele, que roube. Aí o filhotinho demora para se recuperar, para mamar, não mama colostro. Aí a ovelha não tem leite ou pode dar uma mastite, o dinheiro vai ficando em cima da mesa. Vocês estão vendo? Tem uma brincadeira. Eu não estou falando para vocês de um problema que vai acontecer lá longe. Não, é coisa que acontece no nosso dia a dia, principalmente no início. Aconteceu tudo isso no primeiro ano, que tinha 10, ficou em 6. Você acha que a pessoa vai querer continuar criando ovelha? Só por gosto mesmo, e olha lá, por opinião, muita opinião. Mas tá, vamos dizer que ficou em 6, tá 6 filhotinhos, algum criou gêmeas, mas vamos continuar com os 6. Desmama. A gente vai desmamar. Ou não desmama e deixa tudo junto. Também tem outro problema. A gente tem que escolher qual que é o seu problema e tentar resolver. Da lactação até desmama, das 3, 4 meses longos também, porque pode ter diarreia, morte neonatal. Hoje eu estava conversando ali com os amigos que a ovelhinha nasceu bem, pariu bem, no outro dia de manhã já estava morto. Acontece. Aí se não é vacinado mais os colostrídeos, eu nem estou colocando nessa conta o problema de colostrídeos, de carbúnculo, essas enfermidades assim. Da desmama até a terminação, também vai mais 1 mês ou 2. E aí, como é que está sendo esse período? Se não perder nenhum, já está no lucro, porque já ficou só com 6. Imagina se acontece alguma coisa ali, se um bicho ataca, igual lá em casa, um animal atacou. O que vai acontecer? Perde também. Aí lá em casa, um animal que a gente não sabe o que foi, matou o reprodutor registrado, uma matriz que era a gêmea da maricota, que estava no prazo para criar de novo, e um filhotinho. Os outros animais conseguiram correr, enquanto aqueles ficaram para ser atacados, né? Da terminação até o abate, quantos que terminou? Ali está o nosso lucro. Só que nessa jornada, nesse jogo, quanto dinheiro nós deixamos na mesa? Aí a gente vai lá, pega o desverminante, pensa que é só desverminante, né? Eu acho que a maioria é desverminante, mas não é desverminante. É todo um conjunto que é simples. Se a gente fizer o básico, arroz com feijão bem feito, o dinheiro vai sair de cima da mesa e vai vir para o nosso bolso. O lucro vai vir. O churrasco, você vai ter mais carne. Não quero criar para vender, não quero participar de exposição, não quero vender
precisa ter é a carne. Você tem um animal cortando a grama e não pode consumir, e ainda gastando com ele, você tem que ter um salzinho, né? A instalação, ele tem que dar lucro, tem que dar um retorno. Então, o lucro que não chegou no seu bolso, ele está nesse meio. Eu não trouxe aqui uma fórmula de bolo, porque não tem uma fórmula assim, ó, é assim, assim, não. É esse caminho, cada propriedade, conforme cada propriedade faz, vai ser o seu resultado. Pode passar, por gentileza. Então, atitude